Fala, meus queridíssimos do sexto ano. Vocês estão bem, meus queridos? Tá tudo na paz, tá tranquilo, tá favorável. Ai, que beleza, bicho! Que beleza, bicho! Que beleza, bicho! Vamos lá então, olha lá. Aula 8. Vamos lá, né? Esporte. Professor, mas é aula de educação física ou é aula de arte? Começou cedo hoje. Começou cedo. Bom, agora vamos ver o esporte introduzido na arte. As atividades esportivas reúnem o prazer lúdico do jogo e a disciplina. Bom, lúdico porque é dinâmico, quer dizer, a pessoa não fica parada e tem evidentemente uma relação com outras pessoas. E a disciplina é fundamental, porque em qualquer jogo existem regras. E se não houver disciplina para seguir estas regras, você pode perder o jogo. E ajudam a desenvolver o corpo e a melhorar a forma física. Muitas culturas praticam jogos rituais corporais. Bom, jogo é jogo em qualquer lugar. Mas existem jogos rituais corporais. Os jogos rituais são jogos que acontecem num determinado rito. Acontecem sempre do mesmo jeito, na mesma época, num mesmo lugar e geralmente numa determinada sociedade. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, é o Jikunate. Jikunate é o nome desse esporte ritualístico corporal. Nesse caso, é desenvolvido por uma tribo indígena. O esporte é uma tradição para a etnia brasileira Paresi Haliti. Sim, indígenas brasileiros que possuem este nome, Paresi Haliti. E é muito mais do que um simples esporte. É uma verdadeira tradição que é passada de geração em geração. É um jogo semelhante ao futebol, mas os atletas só podem usar a cabeça. Isto é proibido usar a mão, o pé ou qualquer outra parte do corpo. Como aqui na foto, vocês podem observar que tem um indígena aqui empurrando a bola, que está aqui, apenas usando a cabeça. Professor, deve dar muita cabeçada uma cabeça com a outra, né? Não dá cabeçada não, dá canelada. Não existe gol. A pontuação é marcada quando os competidores não conseguem devolver a bola para o campo adversário. Quer dizer, os indígenas tentam colocar a bola do outro lado do campo, com a cabeça. Aqueles que não conseguem colocar a bola no campo do adversário, esse perde ponto. Isso, evidentemente, num determinado tempo. Ah, professor, eu entendi. Então, eles ficam 1 minuto, ficam tentando jogar a bola para o outro campo. Se não conseguir nesse 1 minuto, aí a equipe perde o ponto e o ponto vai para outra equipe, né? Não, o ponto vai para a mãe do cara que jogou, entendeu? Vai para a mãe dele, o ponto. A bola é feita da seiva da mangabeira, que vira uma pasta. Inflada, ela atinge o formato esférico e ganha finas camadas de látex leitoso. Muito bem, essa é a árvore mangabeira, né? Que produz esse fruto aqui, a mangaba. Essa árvore ela é nativa brasileira, existe muito, em grande quantidade ali no norte e nordeste do país. Mas evidentemente que existe algumas quantidades aqui no sudeste e também no centro-oeste do país. Essa árvore ela consegue chegar até 7 metros
de altura. Esse fruto não é um fruto muito grande, ele é pequeno assim, até uns 6, 7 centímetros. É um fruto da polpa branca e bem docinho, rico em ferro e vitamina C. Só que é um fruto muito perecível, né? Ele estraga muito fácil. Por isso que a sua produção ela é complicada, o seu transporte é complicado e a maioria das pessoas que trabalham com esse fruto geralmente fazem polpas. Então processa esse fruto em geleia, sorvete, enfim. Mas o esporte Jicunaate, que é praticado pelos índios Paresi, que tem a sua população localizada ali na região do Mato Grosso, fazem a bola com látex da mangabeira. E o que é o látex? É justamente o sumo que é extraído do caule da árvore, igual o látex da seringueira que se faz borracha. Como você pode ver aqui, ó, da mesma maneira que se extrai o látex da seringueira, é extraído o látex da mangabeira. O látex produz uma borracha um pouco rosada, e é com esse látex que eles fazem a bola para jogar o Jicunaate. Então nós estamos vendo aqui, ó, a mangaba, né? A maior parte das mangabeiras e desse fruto é encontrado na Caatinga e no Cerrado do Nordeste brasileiro. A árvore só começa a frutificar depois de 3 anos de vida. O interessante é que a palavra mangaba é de origem tupi-guarani, que significa coisa boa de comer. E realmente é muito boa, é uma fruta muito docinha, muito agradável. Ela realmente está madura quando ela está nessa cor aqui, bem amarelinha. Ela tem um cheiro bem forte, assim, bem característico, porém não devemos consumir esta fruta quando ela ainda está verde. Aqui, ó, nesse formato aqui, ó, verde, você não pode comê-la, porque ela é tóxica e pode até levar à morte. Você pode colher a fruta verde, tudo bem, mas espera 1 ou 2 dias, ela tá madurinha, aí você já pode comer. Professor, a minha mãe falou que se eu comer manga com leite, eu vou morrer. Que engraçado! Um jogo ritualístico corporal está introduzido em várias sociedades. Na nossa sociedade não podia ser diferente. Por exemplo, a cabra cega. Quem nunca brincou de cabra cega, não é verdade? Professor, eu nunca brinquei de cabra cega. Eu só sei jogar joguinho de computador, PlayStation. A geração de hoje é complicado. É complicado. Vamos conhecer um pouquinho então da cabra cega. Com apenas um lenço e muitos amigos, pode fazer-se este jogo tradicional. Uma das crianças é escolhida para ser a cabra cega. Professor, eu quero ser a cabra cega! Eu quero ser a cabra cega! Deixa eu ser a cabra cega, professor! Deixa eu ser a cabra... Posso terminar de ler? Posso terminar de ler, velho? A quem os olhos são vendados com um lenço opaco, e esta deverá andar pelo campo de jogo até conseguir apanhar um dos jogadores e identificá-lo. Se conseguir, este vira a cabra cega. Vai, professor, pode ir. Agora sou eu vou te procurar. Eu não estou enxergando nada. Cadê você, professor? Não tô vendo. Você não tá vendo? Eu não quero brincar agora! Aqui, como você pode ver, ó, essa criança aqui tá com os olhos fechados, então ela tenta pegar as outras crianças, né? Que ficam correndo em volta dela. Se ela conseguir pegar alguém, ela tem que passar a mão no rosto dessa pessoa, ou tocar em seu corpo e tentar identificar quem que é essa pessoa. Se ela conseguir descobrir quem que é, esta pessoa que foi pega vira a cabra cega e o lenço vai fechar os seus olhinhos. Essa é uma brincadeira tradicional aqui do interior de São Paulo. Eu já brinquei muito disso. É muito legal e muito melhor que esses jogos de videogame onde as crianças ficam paradas, sentadas no sofá. Bom, os Jogos Olímpicos nasceram na Grécia Antiga. E vamos conhecer um pouquinho mais dos Jogos Olímpicos. Bem, as Olimpíadas é um evento grandioso.
realizado a cada 4 anos desde sua criação. Os Jogos Olímpicos simbolizam a unificação de diferentes raças, cores e etnias. Todos os povos unidos pela paixão ao esporte. Este é o significado da bandeira símbolo dos Jogos, criada pelo francês Pierre de Fred, composta por 5 arcos entrelaçados, cada qual representando um continente. Então a gente pode ver aqui o símbolo das Olimpíadas, né? São 5 arcos entrelaçados, cada um representa um continente, são 5 continentes: o americano, o europeu, o africano, o asiático e a Oceania. E eles estão entrelaçados porque simboliza a união desses povos. Cada um tem uma cor, porque são raças diferentes, são cores diferentes, são etnias, são povos com culturas diferenciadas. E esse símbolo, esse logotipo aqui, foi criado pelo francês Pierre de Fred. Bom, as Olimpíadas são de 4 em 4 anos, e isso ocorre desde a sua criação, na Grécia Antiga. Então vamos ver como se deu tudo isso. As Olimpíadas Antigas foram uma série de competições atléticas disputadas por atletas da Grécia Antiga, que foi uma civilização pertencente a um período que vai do século XII a.C. até o fim da Antiguidade, aproximadamente 600 anos depois de Cristo. Bom, esse Czinho ponto aqui, ó, representa que é aproximadamente, tá ok? Quando a gente fala Antiguidade Clássica, é um período em que o Império Romano e os gregos dominaram grande parte da Europa e do Ocidente. E vai realmente do século XII a.C., que começou mais ou menos a 1100 a 1200 anos antes de Cristo nascer, e esse período clássico terminou em 600 anos aproximadamente depois de Cristo já ter nascido. Bom, aqui nós estamos vendo o mapa da Europa. Aqui parte da África, né? E essa parte vermelha aqui, ó, era a zona de assentamento grego. Então nós estamos vendo a Grécia aqui. O epicentro da dinastia são esses pontinhos pretos aqui. Eram as cidades mais importantes. E todo esse império foi ocupando toda essa área em vermelho. E as Olimpíadas naquela época, evidentemente, reuniam todas essas grandes cidades. Só para você ter uma noção no mapa mundi onde fica a Grécia, ó, nós estamos aqui, ó, o Brasil está aqui, essa parte verde aqui, né? Aqui toda a América, né? América do Sul, América Central, América do Norte. Atravessamos o Atlântico, ó, chegamos aqui, ó, na Europa. Essa parte toda aqui é a Europa, tá? Então nós temos aqui, ó, bem aqui, ó, a Grécia fica aqui, pertinho da Itália, tá? Aqui temos a África, aqui temos a Ásia, né, o Japão, a China, a Índia, parte da Rússia. E aqui é a Oceania, né? Essa parte aqui é a Oceania, onde temos a Austrália. Aqui o mapa europeu, mais de perto, dá pra gente ver aqui a França, a Alemanha, a Espanha, Portugal, Itália. E aqui, ó, aqui é a Grécia, que também engloba essa grande ilha aqui, a ilha de Creta, faz parte da Grécia. Aqui no mapa mais próximo, a ilha de Creta, né? Mas tem várias ilhas pequenas também, ó, que fazem parte da Grécia. Tá? Tá aqui a Grécia. Aqui, ó, esse vermelhinho aqui é a cidade de Atenas. Atenas, que é a capital da Grécia. A civilização grega influenciou grande parte do Ocidente, em praticamente tudo. Na língua, na forma de governo, na arquitetura, na ciência, na matemática, na literatura, na arte. Mas quando a gente fala Ocidente, Oriente, a gente fica meio perdido, né? Nós, brasileiros, fazemos parte do Ocidente. Mas vamos ver mais ou menos como fica esse negócio de Ocidente e Oriente no mundo. Uma linha vertical dividindo o mundo exatamente nesse ponto aqui, ó.
que nós chamamos de meridiano de Greenwich. Então, do lado esquerdo, essa parte azul, nós temos o Ocidente. Na parte direita, nessa parte vermelha, nós temos o Oriente. É claro que hoje em dia, com a globalização, isso está bastante discutido, principalmente alguns países da África e a Austrália que foram colonizados pelos europeus. Mas na sua grande maioria é mais ou menos isso. Então o Brasil está aqui, a América toda, né? Uma parte da África, uma parte maior da África, que é a parte da Ásia toda, né? Essa parte da Europa, toda essa parte aqui nós podemos dizer que é a civilização oriental, é o Oriente. Agora vamos ver como que começou tudo isso, essa divisão de Oriente e Ocidente. No período da Guerra Fria, conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética, compreendendo o período entre o final da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1945, e a extinção da União Soviética e passou a ser Rússia em 1991. Um conflito mais de ordem política, tecnológica, econômica, social e ideológica do que bélica. Bom, quando a gente fala de bélico, quer dizer armas. Então nessa Guerra Fria, que aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial, que houve um conflito muito forte entre Estados Unidos e Rússia, não houve sequer um disparo de arma de fogo. Foi mais uma guerra ideológica, para saber qual país era mais forte que o outro em termos políticos. E é justamente por isso que chama-se Guerra Fria, porque não houve um conflito armado. Professor, me chama Guerra Fria porque foi uma guerra lá do inverno, né? Era gelado lá, né? Era muito frio, né? Não! É chamada Guerra Fria porque não houve uma guerra direta entre as nações. Uma guerra direta é que não houve um confronto armado. Foi um conflito mais político, ideológico, tecnológico, para saber qual país que tinha mais tecnologia, a exploração espacial, qual país que ia explorar melhor o espaço, conseguir chegar na Lua e tudo mais. Então aí o conceito de Ocidente passa a ser associado à existência de certas instituições como democracia e capitalismo e também valores religiosos. Então esses países aqui, ó, tá? Na época, esses países aqui, que tinham a democracia, a Austrália aqui que foi colonizada pelos ingleses. Então esses países aqui que entraram na Guerra Fria, que tinha a democracia como governo e também o capitalismo como forma econômica, era considerado os ocidentais. E essa parte aqui da China, Índia, Rússia, né? Que tinha a ditadura e o comunismo como forma de governo, eram chamados orientais. Foi aí que começou essa ideia de Ocidente e Oriente. Bom, agora vamos ver em termos de arte o que os gregos influenciaram a parte ocidental. Bom, na arquitetura, os gregos influenciaram muito a questão das nossas casas. A maioria das casas são construídas assim, com esse formato, que é muito parecido com o formato dos templos gregos. Está aqui, ó, uma casa atual, né? E aqui um templo grego. Nessa época não existia cimento, o cimento foi criado pelos romanos, portanto era pedra esculpida sobre pedra. Esses pilares de sustentação que seguravam o teto. Nessa época os templos gregos eram direcionados para os deuses mitológicos. Os deuses naquela época não tinham o poder que os deuses têm hoje no mundo. Era meio que uma questão folclórica. Os deuses não eram perfeitos naquela época. Eles casavam com os seus irmãos, eles traíam as suas esposas. Então os deuses mitológicos daquela época eram como se fossem seres humanos. Tinham poderes? Tinham, mas tinham defeitos também. Não eram deuses perfeitos como os deuses de hoje em dia. Portanto, naquela época, o que era importante não eram os deuses, mas o homem. É por isso que naquela época foi criada a filosofia, que é o questionamento de tudo. Questionavam, evidentemente, até a existência dos deuses.
O homem era o centro do universo. Era o que eles chamavam de antropocentrismo. Antropo, homem. Centrismo, centro. O homem como centro do universo. E aqui nós estamos vendo um templo de Éfesto. Quem era Éfesto? Era filho de Zeus e era a irmã de Zeus. Olha só, Zeus casou com a sua própria irmã e teve um filho chamado Éfesto. O Éfesto era o deus da tecnologia, ferreiros, artesãos, escultores, metais, metalurgia, fogo e dos vulcões. É igual os católicos rezam para os santos. Santo Expedito é das causas urgentes. Santo Antônio é o santo casamenteiro, quer dizer, eles rezam para conseguir um bom casamento. Então as pessoas rezavam para os deuses daquela época de acordo com a finalidade da sua reza. Voltando aos dizeres do livro, os autores disseram o seguinte: bom, os Jogos Olímpicos nasceram na Grécia Antiga e eram originalmente um ritual em homenagem a Zeus, rei dos deuses. Bom, nós devemos às religiões e aos deuses muita coisa nesse mundo. E muita coisa maravilhosa foi feita para eles. E essas coisas lindas e maravilhosas foram preservadas por causa deles. Uma dessas coisas são as Olimpíadas, que eram originalmente jogos ritualísticos corporais feitos em homenagem a Zeus, que era o Deus Todo-Poderoso, o mais fortão. Bom, então vamos conhecer um pouquinho desse Zeus, né? Tão poderoso. Zeus é o Senhor dos céus e Deus supremo da mitologia grega. Filho mais novo de Cronos, que foi o rei dos titãs, e Réia. Conhecido pelo nome romano de Júpiter. É porque o Império Romano dominou a Grécia, dominou os gregos, mas não dominou a sua cultura. Principalmente a questão artística, que era maravilhosa. Então dizem que os romanos dominaram os gregos, mas os gregos dominaram os romanos com a sua arte. Então quer dizer, a arte, a cultura foi preservada dos gregos. Mas os romanos, eles eram muito austeros e eles não queriam abrir mão. Claro que destruíram muitas obras de arte. Inclusive algumas esculturas maravilhosas, eles arrancavam a cabeça da escultura e mandavam colocar no lugar a escultura da cabeça de um imperador romano. Eles acreditavam nos mesmos deuses dos gregos, porém eles mudaram o nome desses deuses, mas eram os mesmos. Então, tipo, Zeus para os gregos era Júpiter para os romanos, mas era o mesmo Deus. Então Zeus, que também era Júpiter, tinha como irmãos Poseidon, Hades, Deméter, Hestia e Hera, de quem era também marido. Quer dizer, Zeus casou-se com a sua própria irmã. Naquela época podia, né? Bom, agora vamos ver uma escultura que está no livro de vocês. É uma escultura grega feita na Grécia. Porém, a escultura original não existe mais. Foi destruída pelos romanos. Essa que está aí no livro é uma réplica, é uma cópia. Então nós estamos vendo aqui o Discóbolo, lançador de disco. É uma estátua do escultor grego Miron, nascido no século V a.C. Então o atleta que lançava disco nas Olimpíadas antigas era chamado de Discóbolo. Provavelmente essa escultura foi feita em homenagem a esse atleta que venceu a competição. E Miron era o nome do escultor da escultura original. Por isso que mesmo a réplica dessa escultura é conhecida como Discóbolo de Miron, que nasceu no século V a.C., que fica ali entre 401 a 500 anos antes de Jesus nascer. Que representa um atleta momentos antes de lançar um disco. É a estátua de um atleta em ação mais famosa do mundo. Essa é a escultura de um atleta em sua atividade esportiva mais famosa do mundo. Mas é uma réplica. A original em bronze não existe mais. O original foi produzido em bronze em torno de 455 a.C., possivelmente criado para comemorar um atleta vitorioso. Mas a obra acabou se perdendo ao longo do tempo. A composição, no entanto, sobrevive em diversas cópias romanas, todas com variações entre si, o que deixa algumas dúvidas sobre a conformação exata do original. Existem várias cópias
dessa escultura. E cada cópia tem uma pequena variação, uma pequena mudança. E como a original sumiu, a gente não sabe exatamente como era a original. Bom, nós estamos vendo aqui o Discóbulo, que é de autor desconhecido. Professor, mas o senhor não falou que o autor é um Miron? Por que está autor desconhecido? A réplica é de autor desconhecido. A réplica! Sim, a réplica romana, essa que foi feita nos anos aproximadamente de 140 depois de Cristo, nós não sabemos quem fez. Essa réplica, muito famosa, é uma escultura em mármore, que é um tipo de pedra. Ela tem aproximadamente 1,70 m de altura. Está no Museu British, na cidade de Londres, capital da Inglaterra. Sim, existem várias cópias da original em bronze. Porém, essa, de autor desconhecido, que está no Museu de British, em Londres, é com certeza uma das réplicas mais famosas. Por ser, evidentemente, uma das réplicas mais antigas e provavelmente a que tem a aparência mais próxima da original perdida. Bom, por hoje é só, meus queridos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nos veremos com certeza na nossa aula. Pesquisem, busquem novas informações, levem essas informações para a gente discutir em sala de aula. E como sempre, se você tiver alguma dúvida, não deixe de perguntar. Pode perguntar aqui no canal, mande um e-mail para mim, que o e-mail está na descrição, ou nos nossos encontros em sala de aula. Fique à vontade para perguntar, pois a sua dúvida pode ser a dúvida de um colega. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!